Sabe o que os demônios disseram de nossa ilha? Disseram: todos são supersticiosos, uma comunidade que enxerga o mundo todo em preto e branco. Veja, se realiza este rito, todo o mar se move. Sob meu barco, eu disse aos demônios quando estive no inferno. Mas eles não olham como nós os acontecimentos. Dizem que remar trata de um processo físico explicado. Tem cabimento? Dizem também que a canoa que se move não mar sob ela. Era de rir o que falavam, quando se entendia, claro. Pois aqui na ilha nós sabemos que podemos, através de ritos, ter um acordo com a natureza que outrora nos cercava indiferente. E todos podem ver a eficácia de nossa liturgia através do que os demônios chamam de remar. Se esfregamos um pau numa pedra, por exemplo, temos calor e luz. Aqui eles chamam fogo. E esta, aliás, nossa mágica predileta, não é mesmo? Eu, quando estive no inferno, lhes disse: a nossa divindade chama-se bicho-papão. Serve como uma babá para nós. Ele está em todos os locais, de noite e de dia. De dia se torna invisível e de noite aparece, mas não podemos ver direito por causa do escuro. Vemos vultos. Ele nos pune, acaso mexemos onde não devemos. Ele ruge nos céus, no clarão, um som horripilante. Os demônios disseram que é trovão, um relâmpago. Somos tementes a ele, eu e todos de nossa comunidade. Ah, sim, como fui parar no inferno, que eles chamam de civilização pós-moderna. Um dia vimos, eu e mais um amigo, o Lúcio, um facho de luz distante, e ouvimos uma voz. Não lhe queremos fazer mal, a voz dizia. Achei que era o bicho-papão. Afinal de contas, como podia uma luz, além das estrelas, àquela hora? Só um ser poderoso poderia ser aquele que vinha na escuridão. E me segurei trêmula atrás de uma árvore e rezava para o bicho-papão me proteger. Gritei-lhes: vocês não podem me fazer mal, porque senão o bicho-papão castigará vocês. Eu respondi, assustado, tentando afugentá-los. E a voz respondeu: vejam que absurdo. Não existe bicho-papão. Como se atrevia? Mas se aquela voz não acreditava no bicho-papão, todos nós sabíamos que ela poderia fazer o que quisesse comigo, qualquer perversidade. Neste momento, meu medo, que já era grande, aumentou mais ainda. Eu ainda fiz umas preces, e eles simplesmente desapareceram do nada, inclusive meu amigo, o Lúcio. Falecido Lúcio, filho do pescador José. Aquela família de pescadores que morreu misteriosamente. Explicarei mais tarde este caso. O caso agora é que então tudo escureceu. Assim fui parar no primeiro estágio do inferno, um vale da morte. Disseram que eu havia desmaiado, os demônios. Vejam só, era assim que chamavam os milagres que o bicho-papão faz. Acordei naquele inferno, lá, num lugar muito diferente de nossa ilha. Ainda havia tudo como aqui. Eles diziam que era em preto e branco. Eles não sabiam que tudo era simplesmente bom ou mal. Diziam que tudo é mais complexo que isto de bem e mal. Claro que achei graça. Diziam que há nuances e outras cores. Mas eu não me enganava, não lhes dava muito ouvido, como aconselha, aliás, nossa liturgia. Para mim, aqueles que me raptaram eram simplesmente maus. Cheguei a pensar que eu ainda estava vivo, porque este novo lugar era bastante confortável, bem mais confortável do que as cavernas em que vivemos aqui. Mas estávamos numa penumbra. A luz entrava somente por buracos estranhos, quadrados, que mais tarde soube que se chamam janelas. Quando acordei, Lúcio conversava com um daqueles demônios. Um daqueles homens maus tinha um lobo ao seu lado. Quando ele latiu, o demônio disse baixo: Cérbero, não! E o lobo silenciou. Então pude ouvi-lo dizendo a Lúcio: não é que não possamos matar. Qualquer um de nós pode matar. É que não queremos. Existindo ou não um bicho-papão que nos condene ao inferno, não queremos amigos. Sim, era assim que nos chamavam aqueles demônios.
amigos. E ainda que o bicho-papão habite algumas cabeças e ordene que assassinatos sejam cometidos em seu nome, nós, do entendimento, não entendemos justo tal ato. Nosso ato moral não emana de subordinação a nenhuma entidade, que não nosso conhecimento, intelecto claro, de luz acesa. Temos cautela em agir, porque a tudo colocamos questão. Isto ensina a nossa ciência. O que era ciência? Eu me perguntei, mas eles pareceram não ouvir. E continuaram conversando com Lúcio. E aqueles que continuam, detidos pelo raciocínio religioso de desenvolver sua racionalidade, a crer em bicho-papão, é como permanecessem infantis para sempre. Foram desde cedo oprimidos, mesmo por seus pais. Olha, não mexa nisto, o bicho-papão não gosta, o bicho-papão vai brigar, ou pior. Para não degradar este monstro onipresente, praticavam também a chantagem pela comoção e culpa. O bicho-papão vai ficar triste, causando desentendimento desde cedo, dando um nó em nosso primeiro desenvolvimento intelectual, evitando nosso contato com um mundo complexo. Pedem somente que simplifiquemos, que inventemos sentenças úteis que façam a roda girar. Vá lá que somos pequenos e não podemos entender tudo. Vá lá, deixe o bicho-papão existir, mas só como um monstro, nunca como um bom moço. Sim, conterrâneos, absurdos que diziam. Por isto soube que era o estágio para o inferno. O que é religioso? Sussurrei. Não me responderam. Aqueles homens eram demônios de fato, tinham a mesma aparência que a nossa, mas não usavam barbas. Aquele corpo, eu sabia, era apenas um disfarce. Afinal, como poderiam saber de nossa história se não fossem demônios? No mais, falando mal daquele jeito do bicho-papão, filhos do demônio. Eu me dizia sussurrando. Eu já estava morto mesmo. E eles diziam, como te persuadiram do bicho-papão? Com uma doce conversa? Ora, pelo lado emotivo, agredindo diretamente o raciocínio lógico. Uma hora é assim. Quem é mau menino vai para o inferno, não é mesmo? Ou assim, advertem as perguntas inocentes que vocês fazem. Quem fez o bicho-papão? Que isso, menino, não diga isso, ele ama todos nós, só precisamos amá-lo mais que tudo. Ele é a origem de si mesmo. Como isto é possível? E aqui se impacientam, não? Gritam, ora, obedeça! Era exatamente assim que tinha sido quando eu tinha 8 anos de idade. Como eles sabiam? E ouvi Lúcio dizer revoltado, pois haviam roubado a alma dele. Foi assim que me calei por muito tempo e temi, pois ele vinha vinculado ao amor que sentia por meus pais. Assim aprendi a culpa pelas mínimas coisas inocentes, mesmo pelas perguntas que fazia. Era pecado questionar o bicho-papão. Assim eu, criança ainda, aprendi por uma metodologia mais dura do que aquela que hoje é usada para ensinar os lobos. Aprendi ameaçado. E o lobo de vocês, Cérbero, vejam só, aprende com comida e carinhos, e se torna dócil. Iam meus pais à casa do bicho-papão. Nossa, então, como eu temia ele, pois os meus pais ajoelhavam, suplicavam e choravam ante sua imagem. E ele era sangrento, e comiam partes de seu corpo. Eu me assustava e prometia jamais perguntar e sempre aceitar. Aqui chamam-se igrejas estes templos, disseram os demônios. E ele tinha porta-vozes vestidos de preto. Ele encontra conivência nos fazendo crer na inutilidade ou insignificância de quaisquer outros conhecimentos ou perspectivas. O bicho-papão, lá na ilha, basta ter certeza que ele existe. E que ele tudo controla e faz. Os demais conhecimentos não importam lá. Aqui se chamam padres, disseram os demônios. Os porta-vozes. Os padres sabem muito bem que o bicho-papão todo-poderoso só chega em nossa mente através deles, e também dos bispos, que são porta-vozes mais poderosos e andam enviesados em sermões chantagistas. Olha o inferno eterno, para lá é que vão os que nos contrariarem, os que duvidarem do bicho-papão. Meu amigo lhes perguntou o que era inferno, e eles disseram que era igual ao vulcão de nossa ilha, cheio de lava, e ficávamos nela mergulhados eternamente. Eu tremi, porque estávamos a caminho deste inferno, que era exatamente como aqui já sabíamos. E continuaram dizendo que nossa igreja precisava apenas colocar uma barreira
propor que uma verdade divina fora descoberta e dar respostas fáceis para nós nos apegarmos, a ponto de nos promovermos desde novos a filhos do bicho-papão. E assim eram verdades tão impostas que nunca mais atreveríamos a questioná-las. Era mais seguro, enfim, nos filiarmos àquelas verdades. E aí eu já não entendia direito as coisas que eles diziam, que eram mais ou menos assim. Assim a igreja seduz e oprime, quando perde terreno por causa de uma nova verdade descoberta, pede desculpas envergonhada, reconhece depois de mais de um século os fundamentos de uma teoria que outrora negara firmemente, absolutamente. Sim, ela precisa apenas colocar uma barreira na evolução racional do homem, dar-lhe uma resposta fácil o suficiente, como houvesse uma verdade absoluta, e não perspectivas diversas de olhar a vida e as coisas da vida. E gabam-se. Vocês cientistas não têm uma verdade tão absoluta. Cobram-nos por seus valores falsos. Cobra que nossa verdade seja tão absoluta quanto são suas mentiras pretensiosas. Mas nossas verdades são imparciais, conquistadas lentamente. E até os padres fazem uso dela. Tá vendo isso aqui? Chama-se aspirina. Nós inventamos. Serve para quando temos dores de cabeça. Funciona. Eu, atordoado como estava, confuso, tinha dores na cabeça e quase pedi que me desse uma daquelas aspirinas, que são umas pequenas bolinhas que somos capazes mesmo de engolir. Mas aquilo tudo era diabólico e me contive em silêncio.